Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui, obrigado por terem vindo. Eu sou o João Romero. Bom dia, João. Bom dia a todos novamente. A quem já estava aí há uns 5 minutos atrás, a gente já deu bom dia. Bom, bateu o horário aqui, 10 horas, vamos começar. Então, assim, inicialmente, eu naturalmente que agradeço a todos que já estão aqui. É um prazer receber a todos para tratar desse tema. Aviso já antecipadamente que nós vamos gravar essa apresentação, então depois a gente disponibiliza, naturalmente que não é imediato, mas, enfim, é só o tempo do nosso pessoal aqui preparar e disponibilizar. Então, assim, até a apresentação que o João vai fazer aqui também, eu acho que depois ele disponibiliza também. Então, meus amigos, começando aí o nosso tema, nós vamos fazer vamos conduzir da seguinte maneira. O João vai fazer uma apresentação aqui para a gente de, não sei, uns 45, 50 minutos. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, se quiser colocar no chat, pode colocar. Independente disso, terminada a apresentação do João, eu e ele, a gente debate alguns pontos interessantes e junto com vocês. A ideia é que o debate aconteça juntamente com o pessoal que está junto com a gente aqui. Então, questões que, como eu disse, questões que tenham, podem colocar, ponderações, enfim. A ideia é justamente debater esse tema. Agradeço, além dos participantes, principalmente aos nossos parceiros, aos escritórios de contabilidade, nossos contadores parceiros, porque boa parte dos nossos ouvintes aqui são parceiros nossos, são ou clientes dos contadores nossos parceiros, ou então afiliados de sindicatos nossos parceiros. Então, esse é um evento que a MSA Advogados está promovendo em parceria com a Solarplex, que é a empresa do João Romero, e junto com os sindicatos e contadores parceiros nossos. Bom, para fazer uma breve introdução aqui e colocar um pouco do tema, para o João, na sequência, já caminhar com todo o conteúdo que ele tem para trazer para a gente, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação de 2018, né? Só para botar um contexto histórico aqui, ela é uma lei de 2018 que previa uma que a gente chama de vacatio legis, né? Ela tinha um prazo para começar a vigorar de 2 anos. Então, a previsão inicial dela era entrar em vigor em agosto de 2020. 2020 foi aquele ano que não acabou ainda, né? O ano de pandemia. Então, veio uma medida provisória prorrogando o prazo da LGPD de início da LGPD para 2021. Depois, essa medida provisória não passou no Congresso, ou pelo menos boa parte dela não passou, de maneira que a LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, conforme inicialmente previsto na norma. Porém, os artigos que tratavam da aplicação de penalidades, esses ficaram para entrar em vigor somente em agosto de 2021. Então, na prática, a gente teve aí um ano, de agosto de 2020 até agora, agosto desse ano, um ano de experimentação, das empresas se adaptarem, tentarem mapear seus processos, conhecerem a lei, se ambientarem com enfim, os cuidados, as normas que elas precisam ter no tratamento de dados dos seus clientes, dos seus funcionários, enfim, seus prospects, dos seus leads, de todo mundo, todo e qualquer dado de pessoa física que ela tem em mãos. Enfim, nesse período, como eu disse, sem aplicação de penalidade, era meio que na prática, um treinamento, digamos assim, né? Muito embora a Justiça já tivesse algumas ações, algumas decisões aplicando a LGPD. O fato é que multa, aplica penalidade, não tinha. Vai começar a ter agora, né? Então,
e como bons brasileiros, né, a gente gosta da emoção, né? A gente gosta de fazer as coisas no último minuto, quando não tiver mais como protelar. Então, é isso. O objetivo, como eu falei inicialmente, é repassar um pouco, né? Que é o que o João vai fazer aqui, é repassar um pouco alguns conceitos da lei. O João, já adianto, vou aproveitar para fazer a apresentação do João. O João, ele não é advogado, a visão que ele tem e o trabalho que ele faz hoje com a LGPD em geral nos clientes tem outro viés, é um viés da gestão. O João, a Solarplex, que é a empresa da qual o João é diretor e sócio, é uma empresa já de muitos anos, fazendo certificação de norma técnica, certificação ABNT, certificação ISO, certificação de qualidade. Ele faz isso em empresas de todos os portes, e desde agosto de 2020, não sei se antes, ele vem fazendo uma certificação específica para LGPD. Né? E mais, o João, juntamente com a ABNT, desenvolveu uma norma específica de certificação para a LGPD. Então, é por isso que a gente convidou o João para vir falar aqui, porque ele vai falar do dia a dia das empresas. Claro que se alguém tiver algum conceito jurídico, quiser questionar alguma coisa, a gente está aqui para contribuir com o debate, mas o objetivo do João é justamente trazer essa prática, trazer o que as empresas estão fazendo para se adaptar à lei. Né? Porque a visão, os conceitos da lei, etc., isso aí você dá um Google que você vai pegar alguma coisa. Agora, o que as empresas estão fazendo? Né? Uma consultoria para eu adaptar minha empresa 100%. É factível? O que eu preciso? Quanto custa? Eu preciso disso tudo? Eu não preciso? Existem níveis de adaptação, digamos assim, ou níveis de cuidados que eu preciso ter, dependendo do meu tipo de empresa. Isso tudo o João vai trazer para a gente. O João também fez um trabalho, está fazendo um trabalho pioneiro em escritórios contábeis. Ele tem já alguns escritórios contábeis onde ele vem fazendo aí um trabalho de certificação específica para essa área, além de outras empresas também. Então, meus amigos, obrigado a todos, mais uma vez, aos parceiros, aos ouvintes, aos sindicatos, aos contadores. Obrigado ao João por estar aqui. Obrigado, João, bom dia a todos. Eu queria ser tudo isso que o Marco falou de mim. Aí ia ser bom mesmo. Mas é o seguinte, o que a gente vai mostrar hoje, o primeiro conceito, né, o nosso foco são os escritórios de contabilidade. E a gente diria também que são as empresas que o risco o risco LGPD é menor. Porque se a gente for pensar, você vai saber que 60% no média, sei lá, no chute, são empresas que têm um risco pequeno ou controlado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, como o Marco falou, que ela está aí rodando há 3 anos, né? 2 anos entre aprovar e entrar em vigor, e foi igualzinho na Europa. Na Europa ela foi aprovada em 16, entrou em 18, e tem acontecido de tudo, tem de tudo mesmo. Então, nós vamos começar a apresentação, e ao longo dos slides eu vou falando as coisas que a gente vai trazendo aqui, tá? Que foi importante para a gente falar. Então, vamos lá. O que a gente quer comentar? Que a LGPD, chegou na nossa hora, lógico, agora não tem mais discussão, e agora está valendo, inclusive estão valendo as penalidades. E aí eu vou mostrar para vocês como é mais ou menos isso. Então, depois de tantos anos, desses 2 anos discutindo, vai acontecer, não vai, aconteceu de tudo. Então, você tem empresas que lá já estão se ajustando há 2 anos e fizeram um monte de coisa que precisa fazer, ou fizeram as coisas delas. Tem empresa que está fazendo, tem organização, não só empresa, organização que está fazendo há 1 ano, há 6 meses, e tem, né, um montão que não fez nada ainda. E tem aqueles que nem vão fazer nada, que vão esperar para ver o que acontece, que acho que, acima de tudo, é um risco imenso, e vocês vão ver por quê. O primeiro conceito é que, apesar de ela chamar Lei Geral de Proteção de Dados,
Ela é trabalhosa, ela é complicada, ela tem força de lei, ela é uma lei de fato, ela tem finalidades, tem tudo, mas ela tem embutido nela uma série de conceitos muito importantes de governança. Tipo, mais ou menos ela dá um recado assim, olha, você está sujeito a tudo isso aqui. Agora, sugiro você ter uma governança legal, porque tudo vai ficar mais leve para você tocar daqui para frente se você tiver. E a governança entra na segurança de dados, na segurança das informações, e mais importante, conceito, né? Eu queria, de vez em quando, colocar um conceito. Quando a gente fala de dados pessoais, não é o dado que está no bit do computador só, não. É o dado que está no papel, é aquele arquivo que está guardado há 3 anos, é o que a gente chama lá de arquivo morto. Eu tenho um cliente que é dessa área de arquivista, ele diz que não existe arquivo morto. Morto em terra, é arquivo inativo, né? Então, aqueles arquivos, tudo isso está sujeito a dado pessoal, é dado pessoal, pode ser dado pessoal. Então, os conceitos principais da lei. Dado pessoal é um direito constitucional, igual é saúde, igual é segurança. Então, a privacidade dos seus dados pessoais está assegurada agora na Constituição. É um direito constitucional. Outra coisa importante, mas a NPD não vai ter braço para fiscalizar. A NPD não vai fiscalizar. É lei, então, quando alguém tiver alguma coisa contra um de nós, vai entrar na justiça comum. E a justiça, com base na LGPD e com base nas outras leis, vai decidir. Então, a NPD, está até claro na lei, ela vai entrar fiscalizando quando ela for acionada, já depois de ter acontecido, depois de ter alguma providência administrativa, acionada por alguém que está se sentindo prejudicado. Então, aí ela pode até fiscalizar, mas ainda ela nem formou os fiscais ainda. Então, a NPD pensa bem nisso, quer dizer, o juiz lá de Poá, no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, ele pode dar uma sentença contra a Casa Bahia por causa da LGPD, por exemplo. Então, quem vai fiscalizar é a justiça, o que torna a coisa muito mais perigosa. A penalidade é até 2% do faturamento anual, mas só que na cláusula da penalidade tem várias formas, né, várias explicações sobre a penalidade e várias atenuantes, que aí entra na governança, na gravidade, na demonstração de como a gente fez essa governança. E os processos podem ser coletivos, né? A gente fala sempre, eu mesmo falava, a justiça é muito cara, o cara não vai entrar para dizer que o dado pessoal dele vazou, não sei para onde e tal. Mas ele pode fazer assim, ele junta 20 caras, ele vai no sindicato, na associação da classe dele e tal, e entra no processo coletivo, igual já aconteceu de sindicato lá no Rio Grande do Sul contra a JBS. E perdeu porque a JBS provou justamente que ela estava com tudo certinho, tudo ajeitadinho, então não deu, perdeu não, o juiz não deu sequência à causa. Outra coisa que vai acontecer, vai ter, e até o Marco chama de zangões, né, escritórios especialistas nisso, sabe? Aquele escritório que vai ficar procurando alguém que teve algum prejuízo por causa de dados pessoais e vai procurar e vai fazer causas, tal, igual tem do defesa do consumidor. Não tem um monte de escritório especialista em defesa do consumidor, vai ter também de LGPD. E uma coisa muito importante que nós vamos aprender, e a justiça também. Olha só o exemplo da Europa, que ela chama GPDR. Teve 144 mil ações em 2018, gerando 52 milhões de euros de multa. Isso está aí na internet. Tem caso em que a justiça deu um ganho para o transeunte que estava passando na calçada e a câmera de segurança da empresa filmou e ele pediu a imagem dele, era um dado pessoal que não podia estar com base na LGPD e o juiz deu. Então, na verdade, nós todos vamos aprender, nós vamos aprender a lidar e a justiça também vai aprender. E uma coisa séria é que nós, no Brasil, somos um dos povos mais litigiosos que existe. Eu não sabia disso, aprendi por causa da LGPD. Nós gostamos de brigar na justiça, tá? Então, qual é o que nós, né, estamos pensando? A gente tem que prever na lei, lá na parte que eu falei das penalidades, que você pode, com a tua governança, com a demonstração de como você trabalha, de que você faz, você pode inverter o ônus da prova, porque hoje o ônus da prova é teu. Então, se um titular dos dados chegar lá e falar, olha, meus dados foram vazados, você que tem que provar que não foram, até você provar que não. E aí, na lei diz que o juiz pode dar o ônus da prova para ele. Então, vamos dar uma geral. A lei tem 60 e poucos artigos.
tem vários sobre governo, ela é muito forte na parte de dados pessoais de governo, que a gente, evidentemente, não vai entrar aqui. Como eu disse, nós somos focados no escritório de contabilidade, em quem presta algum tipo de serviço especializado e para empresas de risco baixo ou controlado. Tá? Primeiro dado que a gente sempre ouve falar. Aliás, antes de tudo, vamos falar dos 3 personagens que tem na lei. Né? A lei tem um personagem que chama o controlador. O controlador é o cara que recebe os dados, é o dono dos dados. A lei tem o operador, é aquele que manipula, que de alguma forma trata o dado a mando do controlador. E o titular, que somos nós, as pessoas físicas, somos os donos do dado. Na lei, o controlador e o operador é chamado de agente, de vez em quando também. Então, assim, um exemplo bem simples para tirar qualquer dúvida. Vocês são um escritório de contabilidade. Então, o teu cliente, quando ele vai contratar alguém, ele pega os documentos da pessoa para te passar. Para ter trabalho, atestado médico, sei lá, pega aquilo lá. Então, ele, mesmo que ele não faça nada, ele pega aquilo para o envelope e te manda, ele é um controlador. Você, que vai operar aquilo, vai fazer aqueles trâmites legais todos, você é o operador. E o funcionário é o titular. Então, esses 3 conceitos para a gente lembrar sempre. Então, a gente fala assim, pô, mas tem que ter o consentimento. Como é o consentimento? O consentimento tem que ser dado de uma forma explícita. Tá? E o consentimento é quando o titular fala assim, eu posso, eu concordo que eu dê meus dados para você tratar. Só que esse consentimento não é só assim, tá, dá o opt-in, né, aquele sim que a gente dá na internet. Ele tem que ser claro, tem que estar escrito e com uma cláusula destacada. Tá? Deixa eu botar uma linha assim. Então, ele tem que ter uma cláusula destacada dizendo o que é que está. Agora, eu preciso pegar o consentimento o tempo todo? Não. Você não precisa pegar consentimento para cumprir a obrigação legal. Então, no nosso exemplo daquele controlador que pegou os dados para você tratar, eu não preciso do consentimento. Eu preciso do consentimento para cumprir um contrato, por exemplo, o cliente comprou pela internet, eu preciso do consentimento dele para usar os dados pessoais na compra? Não, também porque a hora que ele está comprando, ele está fazendo um contrato com você, ele está contratando uma coisa com você e você vai cumprir o contrato que você precisa. E tem esses outros motivos para você não pedir. Agora, uma coisa importante, eu não preciso pegar para fazer a obrigação legal, mas na lei diz que a gente só pode pegar os dados que a gente precisa. A gente não pode pegar nenhum dado a mais, nenhum dado que a gente não vai usar para cumprir aquele legítimo interesse daquele momento. Então, ela fala muito dos interesses legítimos do controlador. Então, por exemplo, uma empresa de crédito. Quais são os legítimos interesses de uma empresa de crédito? É pegar seus dados até os mais detalhados, de patrimônio, etc., para poder analisar. Então, você está provando o seu legítimo interesse. Agora, você não precisa pegar nada que você não vá precisar para aquele fim que você está usando. Espero que seja claro. Aí outra coisa que fala bastante. Então, voltando lá, consentimento tem que estar por escrito, tem que estar claro. Não precisa quando eu for cumprir a obrigação legal, quando eu for cumprir algum contrato ou quando eu estiver dentro do meu interesse legítimo. Quer dizer, estiver cuidando de interesses claros, legítimos, documentados do que eu estou fazendo. Então, eu sempre motivo assim, resumo, eu tenho que ter motivo concreto para pegar dados. Eu não posso pegar nenhum dado que não seja o que eu vá usar. Dado sensível. O que é dado sensível? Dado sensível é dado de raça, preferência política, sindicato, preferência sexual, dados desse tipo. E eles só podem ser tratados também se você consentir e com destaque em relação aos outros dados. Tá? Mas quando eu faço o registro funcionário, eu preciso saber o sindicato dele. Tá certo, é um dado sensível, mas você está amparado pela aquela cláusula do obrigação legal. Tá? Todos os dados de crianças e adolescentes são sensíveis. Nome, data de nascimento, carteira de vacinação, todos são sensíveis. Então, eles têm que ter o consentimento dado pelo responsável. Tá? Quando você acaba o tratamento, você tem que estar com isso documentado, dizendo que acabou o tratamento, porque você alcançou
a finalidade. Agora, você não precisa eliminar, mesmo que você alcançou a finalidade, se você está cumprindo uma obrigação legal. São documentos fiscais, em geral, documentos de trabalho, né? Você tem prazos para guardar, mesmo que você não vá fazer nada com ele. Vai falar, pá, mas aí eu vou guardar os dados dos meus 1.000 funcionários lá, que saíram já durante 20 anos, 15 anos, sei lá, e aí tem risco, né? Tem risco. E aí você vai ter que tratar, quando nós falamos da governança, você vai ter que cuidar até do arquivo morto, que nós falamos aí, do arquivo inativo, tá? Bom, uma outra coisa importante, aí agora a gente começa com esse pezinho aqui, com essa engrenagem, que são as coisas da governança de processo. O titular dos dados, no artigo 9 e no artigo 18, o titular dos dados tem direito de acesso e tem direito de obter do controlador a confirmação da existência e acesso aos dados. Se o titular pedir por escrito, a gente tem até 15 dias para dizer todos os dados que a gente tem, e não é só dizer, eu tenho o seu nome, endereço, telefone, não. É o dado, o que você faz com ele, aonde você usa, quanto tempo você vai continuar com ele e o que você vai fazer quando você não precisar mais. Ou se você já não está usando, o que você fez com ele depois que você parou de usar. E o titular tem direito a revogar esse consentimento. É claro que ele não tem direito a revogar quando é uma obrigação legal contra uma obrigação contratual, mas, do contrário, ele tem o direito de revogar o consentimento. E a gente então tem 15 dias. Então, nós temos que ter um processo muito ágil para a gente poder, numa questão, né, numa solicitação dessa, a gente responder dentro desse prazo aqui. Imagina que você tem que dizer todos os dados que você tem. Só para você ver gigantismo, assim, tem alguns softwares que se usam em empresas gigantes e tal, que ele fica rodando na instalação da empresa, né, nos servidores da empresa, durante dias, garimpando dados pessoais, porque a empresa tem tanto sistema, tanta coisa, tantos processos, né, que nem sabe direito onde estão esses dados. E aí esses softwares fazem um mapa desses dados para você poder justamente em 15 dias atender a essa solicitação. Porque a lei é lei, né? 15 dias tem que atender. Né? Aí entra os artigos de governança que a gente está falando, 46, 47, 49 e 50, que eles falam que a gente tem que ter medida de segurança e técnica administrativa para proteger os dados pessoais, para evitar situações acidentais ilícitas, destruição pela alteração, qualquer forma de tratamento ilícito, desde a concepção. O 49 só diz isso, os sistemas utilizados devem ser estruturados para atender segurança e boas práticas de governança. Quando a gente está falando de sistema, lembra, não é só sistema de computador, é forma de trabalho, é arquivo, arquivo em papel, e etc. E aí, então, como a gente falou, a gente desenvolveu com a BNT uma certificação, que a gente deu esse nome, GPD Cert, que a gente está começando mesmo, isso é uma coisa que estamos aprendendo também como fazer, como medir, como vão ser as auditorias, já tem um procedimento da BNT que a gente fez, já tem a metodologia, e como é que a gente implanta, né? Então, o que a gente bolou assim? Primeiro, que para essas empresas que têm risco baixo ou risco controlado, que a gente calcula que é mais de 60%, a gente bolou um sistema que é baseado na LGPD. Lembra que a LGPD e a GPDR são irmãs, tá? São iguais. A 27001, que é a norma da segurança da informação, que ela existe desde 99, e hoje ela está na versão 2013, e a 27701, que é a norma, a extensão da 27001, foi criada baseada na LGPD e na GPDR. Inclusive, no final dela, tem umas tabelas comparando os itens dela com os artigos da GPDR e da LGPD. E ela foi feita pela ISO. A ISO é aquela organização suíça que representa o mundo inteiro. Cada país tem uma cadeira lá para fazer as normas que são de interesse mundial. Estou falando isso para quem não viu, mas todo mundo já deve saber disso. Tá? Então, o público são as empresas de baixo risco controlado. E a motivação que a gente fez é bem isso aí. Quanto mais seguro, mais definido, mais evidente, né, cheio de evidências, que você tem esse sistema, e quando a gente fala sistema, não é sistema de computador, é um sistema de gestão,
mais chance de você estar cumprindo a lei, primeiro, e mais chance de você, com as provas que você tem, com os documentos que você tem, você reverter uma decisão judicial. Na verdade, isso é uma atitude de segurança. Por quê? Segurança da informação, vazar dados, essas coisas, não existe ninguém no mundo que evite. Não existe. Você fala assim, eu tenho 100% de segurança da informação. O Google tem 100% de segurança. Não tem, ninguém tem. A Amazon, ninguém. Por quê? 60% dos problemas de segurança de dados no mundo, isso é estatística mundial, são causados por comportamento. Desses 60% por comportamento, menos de 30% é malicioso. 70% é por falta de treinamento, falta de cuidado, um procedimento errado. Então, você vê só, mesmo que só, vamos eliminar os 30% de bandido que tem. A gente ainda tem 70% de risco de vazar, de dados saírem, por conta de bobeada, por conta de erro. Então, não existe forma de você controlar, de você não vazar. Quer dizer, você pode sim, porque além de você ter as mídias, hoje um pendrive é desse tamanho, então o cara pluga lá e pega o que quiser, tem várias formas de extrair. E ainda você tem todas as coisas que a gente no dia a dia é obrigado a dar para os funcionários, como o WhatsApp e todas essas outras maneiras de comunicação. Então é muito, muito, muito fácil um dado vazar. Então basta ter chance que isso vai acontecer. O que a gente tem que fazer, então? Nos prover de documentação, de evidência, para, numa eventual demanda, falar, olha, eu fiz tudo certinho aqui, ó. Eu estou fazendo, estou cuidando, meus funcionários são treinados, a gente faz, mas aconteceu, então aí. Agora, rapidamente sobre a 27001, a 27001 é a norma certificada, a 27002 é a que fala como você usa a 27001. Ela tem 40 itens e 133 controles. 133 controles que chamam, são 133 ações que você tem que fazer para a segurança da informação. Ela serve desde da empresa mais pequenininha, de 8 funcionários, igual a gente já trabalhou, de desenvolvimento de software, até a Microsoft. A Microsoft, por exemplo, o Azure é certificado na 27001. Exemplos desses 133 controles. Controle de acesso lógico, retirada e modificação de acesso, muito comum, o funcionário muda de área e permanece com os acessos ao sistema daquele módulo que ele trabalhava antes. A regra de senha forte de você configurar no Windows para que as senhas sejam trocadas periodicamente e que sejam fortes. Política de tela limpa. Insegurança de informação, tudo é proibido, a menos que seja explicitamente permitido. Isso aqui é comportamento. Proprietário dos ativos é um conceito que a gente mapeia os ativos todos, não é ativo físico, ativo de informação, ativo de sistema e tal, e nomeia um dono, e esse dono tem que tomar conta dele, tem que fazer com que você tenha um uso aceitável, como diz a norma, desses ativos. Política de dispositivos móveis e atualização de sistema, que é muito comum a gente acontecer, a gente atualiza, até no Windows acontece, a gente atualiza e ele para de funcionar. Então, a gente começa a implantar um monte de regra para que, quando você vai atualizar, não corra risco. Aí a 27701, que é a extensão da 27001, é de 2019, ela foi muito legal, que ela foi lançada na Europa, na ISO, e no Brasil ao mesmo tempo. Aliás, na mesma semana, até, que foi muito legal, 2019. Antes dessa coisa aí, dessa pandemia que está acabando com a gente. Aí ela cria mais controle, 40 controles, tá? E cria o DPO, ela separa o controlador do operador, lembra que eu falei, o controlador é o dono do dado, o operador é quem opera os dados em nome do controlador. Alinha a norma inteira, 27001, a proteção de dados pessoais, então fala sempre de proteção de dados individuais, e fala sobre governança. Exemplos de dados, de você saber todos os requisitos legais, é importante também. Você tem a LGPD, mas a LGPD, e nela mesmo está escrito, que ela não funciona sozinha. Ela, por existir, ela não rebaixa e nem escanteia o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, o Código Civil. Então, elas trabalham juntas. Tá? A primeira penalidade que teve de vazamento de dados, que foi antes dessa penalidade, agora, de agosto, foi no início de 2019,
foi com uma construtora que deu os dados de uma compradora de apartamento para empresa de mudança, para empresa de móveis, para empresa de arquitetura. E aí essa compradora entrou na justiça e recebeu com base, acho que é no Código Penal, né, dano moral. Não foi para a LGPD, apesar de ser uma coisa de LGPD, mas a outra lei também comporta, né? Então, ela fala de contato com a autoridade, bem dos papéis, a parte do limite de coleta, que eu falei lá no início, que você só pode pegar aquilo que você vai usar, o tratamento automatizado, lembra que nós falamos que o titular pode contestar o dado dele? Então, ele pode contestar o resultado de um tratamento automatizado, como, por exemplo, a gente conhece os rankings que o Serasa dá, que banco dá, que quem analisa técnica, em geral dá. E na lei na norma fala mais da anonimização. Então, assim, vamos pensar assim, eu sou um laboratório de análise clínica, eu tenho mais de 50 mil exames e quero manter uma estatística disso e tal. Então, você pode pegar os dados dos exames e anonimizar, quer dizer, tirar qualquer informação de cada exame que possa, de alguma forma, levar ao dono daquele exame. Então, se tirar os dados, aí você pode tirar os dados pessoais e você pode continuar usando aquelas informações para os seus fins técnicos, científicos e tal. Isso é uma anonimização. E como é que ela é para quem já tem algum sistema de gestão implantado, para quem tem os 9.000, por exemplo, os 14.000, quem tem aquele programa da BNT, de escritório de contabilidade, programa... Já pegou muito São Paulo, PQSEC, sei lá. É um sistema, né, assim, baseado nas 9.000. Então, ele tem as mesmas coisas, né, esses itens que são das normas em geral. Então, por exemplo, vou te falar assim, eu tenho lá os 9.000, se eu quiser fazer isso aqui, vou fazer um outro sistema. Não, vou fazer sistema. Você vai integrar esse sistema ao que você tem lá. Então, quando você fizer, por exemplo, o planejamento das auditorias internas, você vai fazer as auditorias internas no seu sistema da qualidade e no sistema de gestão de dados pessoais também, que é esse que a gente está mostrando aqui para vocês. Integrado. Como quem tem, talvez alguém de vocês tenha, certamente alguém tem, as normas 9, 14 e 45 integrados, e você faz uma auditoria só atendendo as três. É igual. E aí, como é que a gente implanta? A primeira coisa que a gente vê é se a empresa está dentro desse nível de risco, tá? Quer dizer, se realmente não tem uma coisa que eleve esse risco muito alto. Então, nós somos, por exemplo, acessados por uma empresa que faz muito trabalho ela faz distribuição de medicamentos para, como é que chama? Experimentais. Então, os laboratórios reúnem lá um grupo de pessoas que vai experimentar um medicamento durante um tempo. Essa empresa faz isso. Então, ela tem um cadastro dessas pessoas, ela entrega o remédio para essas pessoas periodicamente, atende e tal. Aí é muito um risco desse dado pessoal, além de tudo é um dado sensível, é muito maior. A gente, então, tem que ir lá e fazer o levantamento detalhado para poder achar soluções de proteção de cada um deles. Então, primeira coisa, a gente vê se está nesse nível de risco. A gente fala que é de risco baixo ou controlado. Aí, levantar os processos de negócio para ver se não tem dado pessoal em algum outro lugar. Só para ter um exemplo, nós fizemos uma empresa em que a gente viu, e era uma empresa, uma indústria, né? Então, tranquilo, a indústria, dado pessoal está onde? Está no RH, está alguma coisa no processo de compra, porque tem alguns fornecedores, na área de logística, porque tem transportador, então, acertou isso. Aí, quando a gente foi falar com o pessoal do comercial, nós descobrimos que ela tem mais de 20 vendedores que trabalham, hoje em dia trabalham por telefone, né? Trabalham na rua. Esses vendedores têm nas agendinhas dele, ou no computador, ou seja, foram dados pessoais dos compradores, que eles têm para eles lá. Então, a gente nunca vai poder impedir que o vendedor tenha lá o nome, data de aniversário, nome da mulher, nome dos filhos, sei lá, para ele se aproximar do cliente. Mas a gente tem que fazer um processo de educação muito forte para que ele tome conta desses dados aí, esses dados não fiquem não apareçam que são dados da empresa, são dados dele, pessoa física. Um conceito que eu não falei no início, mas que eu até anotei para falar e eu lembro agora. Quando a gente fala dado pessoal, tratando dado pessoal tal, é dado pessoal com intenção econômica, para informação econômica.
Então, eu tenho um dado pessoal para guardar, como nós temos nossas agendas, o nome dos nossos amigos, o telefone, isso, evidentemente, está fora da lei. É dado pessoal quando você tem intenção, ou você vai fazer algum uso econômico dele. Tá? Então, aí a gente faz um treinamento primeiro, que é a mobilização da equipe toda, é uma coisa, como eu disse, a empresa inteira tem que estar com isso, porque, lembra que eu falei, 60% são problemas de comportamento. Então, a gente tem que mexer muito com o comportamento, dando, na verdade, teoremas, corolários para as pessoas, igual a musiquinha do McDonald's, né? Do hambúrguer com queijo. A gente tem que pegar e treinar todo mundo para que, dado pessoal, tipo de cuidado, etc. Aí a gente faz os documentos, os principais é o inventário de ativos, em que a gente indica todos os ativos com análise de risco deles, e o mapa de dados pessoais, que é um mapa, tem uma norma que é 29134, que ensina como faz análise de impacto. Mas o mapa de dados pessoais, ele serve para você poder atender aquele negócio dos 15 dias. Então, quando alguém pede 15 dias, você vai lá no mapa e vê quais são os dados. Dado uma pessoa, ex-funcionário, quais são os dados que eu tenho dele aqui? Eu vou lá no mapa, vejo tudo e tenho o mapa inteiro para informar para ele, com todas aquelas informações que a lei pede, que é o que eu faço, quanto tempo eu uso, o que eu faço depois de usar, onde eu guardo, por quanto tempo eu vou guardar, como eu estou tomando conta do que está guardado. Aí continua os treinamentos e, se quiser, faz essa certificação ABNT opcional, depois do último gap análise que a gente faz, que a gente vai fazendo. Imagina assim, a certificação ABNT opcional e não. O nosso trabalho também, que a gente acaba com esse gap análise, ele é de autodeclaração. Não é que nem uma certificação que você vai fazer, que nem quando você se certifica, quem tem experiência de 19 mil, de 14 mil e tal, você prepara tudo lá e aí quando o auditor chega, você fica naquela tensão para ver se está tudo certo, até se tiver alguma coisa assim meio desviadinha, você, né, dá uma ajeitada tal para passar na auditoria. Aqui não é. Aqui, se a gente der desviadinha, se a gente der enganadinha, a gente vai se ferrar lá na frente, a gente vai ter prejuízo lá na frente. Então, a gente optou por autodeclaração. Eu brinco que é que nem fumar escondido, né? Você pode fumar escondido de qualquer pessoa, mas você não pode fumar escondido de você mesmo, infelizmente, né? Para quem é ex-fumante. Então, nós optamos pela autodeclaração, por quê? Você vai ser honesto, porque se você não for honesto nessa análise que você vai fazer, do que você atende, se você atendendo bem, quem vai ter prejuízo é você mesmo. Então, toda a nossa auditoria, que é, se você não opta pela BNT, a nossa auditoria, que acaba aqui nesse gap análise, ou a da BNT, é baseada em autodeclaração. Aqui, só para ter uma ideia quais são os documentos que se faz, isso não é muita papelada, muito pelo contrário, na verdade isso está separado em assuntos, mas a gente está falando de 2 páginas, cada um desses, e eles são muito usados, todos eles, para processo e para treinamento. Lembra aquela parte que eu falei? A gente tem que, entre muitas aspas, não vou falar essa palavra, a gente tem que treinar muito, treinar os funcionários para eles terem a consciência da gravidade de tratar de pegar um dado pessoal, tá? Que nem aquela guia que está vencendo hoje. Você tem que tomar conta, porque se você perder, você pode não pagar, vai ter multa, etc. Então, um dado pessoal, todo mundo tem que ter essa sensibilidade de que o dado pessoal é uma coisa preciosa e pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa e para mim também. Então, um exemplo que a gente usa para caramba, tal, que tem que banir imediatamente, eu sugiro que vocês façam isso assim que acabar falarem com a gente. Dado pessoal não se trafega por e-mail. Esquece. Quer dizer, você tem um monte de formas de levar dado pessoal, até o WhatsApp é mais seguro do que o e-mail. Então, não é para usar o WhatsApp também, mas o e-mail é assim, é o mais do mais possível de você perder coisas, tá? Então, a gente viu, até um caso, a gente estava fazendo implantação, aí a empresa que a gente estava mudou de plano de saúde. Aí, alguém da área lá de benefício da empresa pegou a lista de mais de 400 pessoas, que era uma planilha Excel com o número da carteira. Ele ficou na mesma operadora, mudou de tipo de plano. Então, era o número da carteira anterior, o nome do cara e o número da carteira atual. Aí essa pessoa pegou o dado, com esse montão de pessoas, e passou o e-mail para todos os funcionários. O e-mail é fácil de fazer isso, né? O e-mail é mole. Você dá lá um AOL, né? Põe a lista de todo mundo e vai. E aí teve
poderia ter um prejuízo enorme, porque é um dado pessoal, sim. Eu estou dizendo que qual cara que ele tem um plano de saúde e qual é o número de plano de saúde dele. Então, isso é um dado pessoal que alguém poderia até usar para algum motivo. Tá? É difícil fazer assim uma interação, né? Agora eu ia perguntar, e aí, tá entendendo? Mas vamos lá, agora vamos mudar para outro assunto, que é o DPO. O DPO, a lei prevê o encarregado de dados pessoais, encarregado de tratamento de dados pessoais, é TDP, que é uma sigla feia. Né? Então, na lei em inglês é DPO, Data Personal Officer, e é muito legal, né? DPO é até bacaninha de falar. Então, dá uma geral, que quais são, é o artigo 5, artigo 41 da lei. Então, quais são as atribuições dele? Informar e aconselhar o responsável pelo tratamento e demais profissionais sobre as obrigações e termos da LGPD. Olha só, o primeiro parágrafo do artigo 5º, que é o que cria o encarregado, ele fala justamente de comportamento, justamente de treinamento. Informar e aconselhar o responsável e os demais profissionais. Quer dizer, esse cara é o responsável pela divulgação, pela disseminação do conhecimento, pelo tratamento das pessoas. Controlar a conformidade com a LGPD e com as políticas do responsável pelo tratamento e pela atribuição. Aqui entra a governança. Como é que você controla? Eu faço auditorias, eu faço reuniões, eu faço treinamento, eu faço análise. Bom, tem que ter um processo. Prestar aconselhamento no que se refere à avaliação de impacto e proteção. Lembra que eu falei no nosso mapa de dados, tem uma avaliação de impacto. Cooperar com autoridades. Servir de ponte para a autoridade. A autoridade é a NPD, tá? De supervisão, ele que recebe as comunicações de comunicação do titular, quer dizer, quando o titular quiser saber dos seus dados, é com o DPO que ele fala, recebe comunicações, orienta o funcionário, de novo está aqui a respeito do treinamento, e executa demais atribuições determinadas. Na lei diz também que essa pessoa não pode ter conflito com a empresa, não deve ser uma pessoa que está na estrutura normal da empresa. Então, você fala assim, o DPO vai ser o cara de TI. Não, porque o DPO, uma das funções dele é fiscalizar se a TI está funcionando direito. Então vai ser o cara do DP. Não, porque o DP é o cara que tem a maior quantidade dos dados comerciais. Então vai ser o do administrativo. Não, o administrativo. Então você tem que achar alguém que não tenha conflito de interesse com essa função, que é a função mais destacada possível, tá? Em empresa grande é muito fácil de achar essa pessoa, que empresa grande já tem o técnico de segurança do trabalho, que tem uma coisa parecida com isso. Às vezes tem gerente da qualidade, gerente de controle de qualidade. Então, mas em empresa menor é mais difícil de achar essa pessoa, tá? Mas, na verdade, o DPO, na prática, ele vai ser o consultor interno, vai treinar, vai fazer comunicação periódica, esse mapeamento de dados pessoais, definição de controle, e toda empresa, toda organização é um ente vivo. Então, você está sempre mudando, o sistema está sendo atualizado. Então, quando você fez aquele mapa de dados pessoais lá na implantação, você tem que continuar mantendo ele atualizado. Então, uma das coisas é executar controle de segurança. É muito importante, lembra que eu disse que a gente tem que ter evidências documentadas de como as coisas acontecem. E aí a gente logo manda cuidar, né? É uma coisa que toda instalação tem, vocês todos têm, é uma política de backup, é claro, e de logs, de guardar log. O próprio Windows já guarda log, então você tem que sistematizar para guardar os logs por mais tempo, porque o log diz quem entrou no sistema na hora e tal, e às vezes, se você tem um ERP, se você tem um sistema mais estruturado, você consegue saber até o que a pessoa fez, o que aquele funcionário fez. Então, numa demanda, você de repente pode ter mais dados para achar o que foi que aconteceu, caso aconteça algum vazamento, alguma coisa. Cuida da infraestrutura, controlar os acessos, os lógicos e os físicos. É muito comum a gente, é uma coisa que eu falo sempre, a gente foi enfiado, né? A gente foi jogado na informática, de repente. As coisas foram crescendo, e de repente nós somos todos automatizados. E nunca, ou só de pouco tempo para cá, fala-se de segurança da informação. Troca a senha, sua senha está de muito pouco tempo para cá, e acho até coincidindo com a entrada dessas leis de proteção de dados, com a GPDR lá fora e a LGPD. Lei de proteção de dados, o Brasil é um dos últimos países a colocar. A Argentina tem há muitos anos, vários países aqui, Chile também, já tem suas leis há vários anos. Então, a gente não tem o hábito, a gente não tem a cultura
da segurança da informação. Então, eu fui, por exemplo, visitei um escritório muito grande de contabilidade, muito legal, tem muitos clientes, ótimo, tudo ótimo. E aí a sala do servidor é uma das salas com acesso, assim, uma porta de visita, você vai, abre e entra, e que trabalha gente lá dentro, que são da TI mesmo, e o servidor fica no REC, no canto, assim, e é ruim. Tem fio? Não tem. Mas não tem, não pode, simplesmente não pode, porque sem querer você dá uma vassourada lá, cai aquele negócio, pronto, acabou. Você não é só por segurança de ilicitude, de safadeza, né? Pode ter um acidente, né? E receber autoridade. Então, as características da função do DPO: conhecimento sólido de segurança da informação, de análise de risco, da parte legal, que são as leis de regulamentação de TI, de defesa do consumidor e Código Civil, habilidade de comunicação e gestão de crise. A gestão de crise, vocês viram o que aconteceu na rede? A rede ficou mais de uma hora parada, Brasil inteiro, mais de uma hora não, mesmo uma hora parada, Brasil inteiro, por conta de ataque nos servidores dele. Então, isso é uma crise que alguém teve que gerir. E a característica é ponte para alta direção, não pode ter conflito de interesse, como eu falei, deve estar desvinculado dos dados tradicionais da empresa. E ficou. Aqui estão nossos dados, muito obrigado. Vamos para o chat agora, perguntem, por favor. Eu não sei quanto tempo eu demorei, mas eu acho que não foram 50 minutos, não. E aí, então, perguntas à vontade, por favor. Então, os meus dados aí, desculpa, deixa eu ir errado. Aqui tem meu e-mail. Então, se a gente... Aqui, ó, copia meu e-mail. Isso aqui é o WhatsApp. Depois, a hora que vocês quiserem, entra para perguntar sem nenhum compromisso, sem nada, fala à vontade, pergunta o que quiser. A gente tem, não só, a gente costuma dizer o seguinte: as coisas funcionam mesmo quando você tem, mesmo nos negócios, elas funcionam quando são disseminadas. Se eu tenho uma coisa muito legal, uma lei, uma norma, alguma coisa que ninguém usa, então não vai pegar. Então, à vontade, sem nenhum pudor, pode ligar à vontade, pode chamar o Marcos também, que ele está sempre sem trabalhar, está sempre à toa. E aí, né, tem a vida mansa. Tá bom? Muito obrigado a todos. João, obrigado. Te agradeço aí pela excelente exposição. Anotei alguns pontos aqui. O curioso é que a visão do advogado ela é sempre um pouco mais, digamos assim, mais alargada, né? mais relaxada do que... Eu falo isso até para os contadores que são amigos também, né? Falo, assim, e para cliente de contador, a gente tem, às vezes, conversa com... faz um trabalho junto, o contador traz um cliente para a gente discutir alguma coisa. Eu sempre falo, olha, o contador ele tem que ser muito, muito conservador, porque no final do dia, meu amigo, se alguma coisa der errado, a culpa é sempre dele, coitado. Agora, o advogado pode ser um pouco mais arrojado, né, desde que coloque para o cliente o risco, etc. e tal. Então, por exemplo, você falou aqui do caso lá da Europa, né? Naturalmente tem diferenças entre lá e cá, apesar da lei brasileira ser muito inspirada lá na GPDR. A do transeunte que entrou com ação porque a câmera pegou ele. Aqui no Rio, aqui no Brasil, com a lei que a gente tem, isso não ia dar em nada, porque a câmera é de segurança. Segurança é uma das exceções da lei, né? Para as quais eu não preciso de consentimento. Então, poderia ter ação. É aquela história que a gente fala, né? Toda a lei protetiva, a gente viu isso aí com a lei do consumidor, a gente viu isso com a lei trabalhista, toda a lei protetiva, ela gera uma indústria, né? Ela gera, claro que boa parte, talvez a maioria dos pleitos sejam justos, mas tem muito aproveitador, tem muito oportunista. Então, pode ser que entre aí alguém em busca de cavar um dano moral, coisas do gênero, né? Então, isso é algo que pode acontecer para as empresas, elas podem ser vítimas desse tipo de movimentação, e é bom ficar atento para isso e se movimentar para isso, né? Uma outra questão que você falou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, né, do papel da ANPD, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
É uma autarquia criada pela lei, que tem o poder de fiscalizar, ela tem a atribuição de fiscalizar, de regulamentar a aplicação da lei e também de multar, né? Como o João colocou muito bem, a NPD não é uma Receita Federal que vai sair por aí fiscalizando a empresa. Não é assim, né? Dificilmente. Pode acontecer. Eu faço um paralelo, eu faria um paralelo aqui com o PROCON, né? O PROCON não sai batendo de porta em porta para fiscalizar ninguém, mas às vezes acontece. Blitz do PROCON no shopping tal para ver se estão cumprindo a promessa da propaganda que iam fazer não sei o quê, que vai dar cupom, essas coisas. Então, assim, pode acontecer ações pontuais, mas é isso, assim. A NPD não vai ser como fisco, né, como uma fazenda nacional, fazenda estadual, municipal, que tem lá os seus programas de fiscalização, mas vai atuar dessa maneira e, principalmente, como o João bem colocou, em razão de denúncias. Como é que o PROCON funciona hoje? É denúncia. O sujeito vai lá, está insatisfeito com um determinado fornecedor de serviço ou de produto e abre uma reclamação no PROCON. O PROCON vai chamar essa empresa, é assim que funciona, né? As empresas estão aí no dia a dia vendo como é que é isso. Com a NPD vai ser muito parecido. Ela naturalmente vai ter lá um canal, o titular do dado, esse oportunista aí da câmera de segurança na rua, vai abrir uma reclamação, eventualmente a NPD pode chamar a empresa para se manifestar, e a empresa vai se defender. Não, olha só, eu peguei essa imagem eu gravo as imagens, sim, de todo mundo que passa aqui, mas eu apago de a cada mês e tal, e ela só serve para segurança. Pronto, é isso, acabou, não tem penalidade, né? Agora, os pontos da lei que admitem exceção ao consentimento, como o João também bem colocou, ela restringe o uso para aquela finalidade. Então, se eu peguei a informação para fins de segurança, se para entrar no prédio o sujeito precisa me dar o número da identidade, o nome dele, a hora que ele entra e eu marco a hora que ele sai, isso é segurança. É uma baita informação sensível, né? O que esse sujeito foi fazer lá? Ele estava lá assinando um contrato sigiloso, ele estava lá fugindo do empregador dele, fazendo uma entrevista de emprego, ele estava lá cometendo um adultério. O que ele estava fazendo? É uma baita informação sensível. Preciso do consentimento dele para ter o registro do dia, a hora que ele entrou, que ele saiu do prédio? Não preciso. É para fins de segurança. Agora, posso informar isso para um terceiro qualquer? Não posso. Aí eu precisaria de consentimento. Sei lá, vou informar para uma empresa, sei lá, digamos que abriu aqui uma lanchonete nova em frente ao prédio e ela tem uma brilhante ideia de saber pegar as informações das pessoas que circulam pela área para mandar lá uma mala direta. E aí fazem contato com as portarias dos prédios para que os prédios forneçam os nomes das pessoas que frequentam lá as suas dependências com regularidade. Pode? Não pode. Não pode. Nós tivemos um caso aqui de um cliente, muito parecido com isso, um restaurante, houve uma agressão no restaurante lá, um homem e uma mulher, estavam no restaurante, o homem começaram a discutir, o homem bateu na mulher. E aí, depois, o advogado da mulher vem pedir ao restaurante as imagens das câmeras de segurança. E aí, o restaurante consultou a gente. Posso dar? Não. E, obviamente, mais esse, né? Agressão, tal. Isso ganha redes sociais. Aí as redes sociais, não, o restaurante não contribui com a causa, etc. e tal. Não, meus amigos, não tem nada disso. O simples ponto é, eu tenho uma câmera de segurança em um restaurante. Ela está ali para proteger a integridade de todo mundo naquele momento, né? Agora, depois, uma determinada pessoa me pede aquelas imagens, eu tenho ali imagens de várias outras pessoas. Eu não posso divulgar a imagem de várias outras pessoas.
Então, a nossa orientação nesse caso foi, olha só, entra na justiça e pede. Se o juiz me pedir, maravilha, eu entrego e acabou, lavei minhas mãos. Né? Agora, eu não posso entregar sem consentimento de cada um daqueles que estavam ali, porque eu vou estar já circularizando um dado pessoal para uma finalidade diversa que não aquela sob a qual eu coletei, foi coletado. Então, assim, essas são umas questões bem relevantes que o João está colocando. E aí, João, um ponto que eu até te pergunto, assim, considerando isso que a gente está falando, já tem algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou até colocar outras perguntas, já que outras pessoas estão fazendo, mas dentro dessa linha, assim, a gente fala em governança, né? E é o que você falou, muito provavelmente, para a maioria das empresas, eu tenho certeza que todo mundo vê aqui a sua apresentação e fica de cabelo em pé, né? Poxa, eu não posso mandar informação por e-mail, é impossível. Né? O que é dado pessoal? Aí o jeito vai ficar numa eterna dúvida do que é dado pessoal, o que não é dado pessoal, etc. E tal. Então, assim, é o que eu falo, para a imensa maioria das empresas, esse assédio de aproveitadores vai acabar não acontecendo, né? Naturalmente que eu tenho que ter alguns cuidados básicos e tal, mas a gente sabe que nem todo mundo acaba sendo alvo disso. A gente sabe também que o ótimo é inimigo do bom, então nem sempre se consegue implementar 100%. Agora, é aquilo. Alguém abriu uma denúncia na NPD, veio me perguntar, e eu tenho alguma coisa para mostrar? Eu tenho algum controle? Eu tenho algum início que seja de procedimento de governança? Já é uma diferença brutal. Eu já mostro que eu tenho alguma preocupação com o tema, que eu não divulgo dados pessoais como regra, até porque isso é outro ponto importante. A lei ela não trouxe, diferente da lei do consumidor, diferente da lei trabalhista, a lei não trouxe o ônus da prova para o controlador. Na lei trabalhista, o empregado fala o que quiser e a empresa tem que provar o contrário. Ele só precisa provar o vínculo, né, que existe uma relação. Na lei do consumo é a mesma coisa, só preciso provar que houve uma relação de consumo. Daí para frente, o ônus da prova é do fornecedor de produto ou de serviço. Na LGPD, isso foi muito importante, não existe essa inversão de responsabilidade. Se o titular se acha vilipendiado por algum motivo, ele precisa provar isso. Ele pode até apresentar lá uma denúncia na NPD, mas se ele for para a justiça, ele vai ter que provar. Agora, de novo, nós estamos no Brasil paternalista, justiça muitas das vezes Robin Hood. Então, eu ter alguma coisa para mostrar que me preocupo com isso, eu entendo que é importante. Então, assim, João, nessa linha, o que você pensa sobre isso? Eu sei que um projeto full aí de LGPD é um negócio que custa algum dinheiro. Às vezes, uma empresa pequena pode ser que não tenha condições, seja de fazer a primeira análise, seja de manter. Mas o que você entende como básico? Assim? O que seria o basicão que todo mundo devia se preocupar em fazer? Boa, legal. Eu até estava pensando que durante, eu esqueci de falar um negócio importante, que você pode, dependendo da tua empresa, da tua atividade, você tem formas de você implantar. Então, uma das coisas que você quer, a básica que todo mundo precisa, é se proteger. Mas você pode também se proteger e mostrar para o seu cliente. Então, você usa como marketing isso também. Olha, cliente, como eu me cuido. E você pode, além disso, querer mostrar para o público em geral. Então, por exemplo, vou te dar o exemplo dos três. Uma indústria que trabalha só com pessoa jurídica, etc. E quer se proteger para ficar bem, para não ter preocupação com isso. O outro, que é uma empresa que trabalha com muitas pessoas físicas, tem um e-commerce importante, etc., que ele quer que os clientes dele saibam que os dados são bem cuidados, etc.
E eu tive em Brasília há pouquinho tempo um administrador de muitos prédios lá, de muitos condomínios, e a maioria dos condomínios lá tem órgãos federais, Ministério Público, Ministério Federal, Ministério do Trabalho, um monte de coisa assim. Então ele precisa, além de se proteger e de proteger os clientes dele, que são os condôminos, ele precisa mostrar para todo mundo que ele tá fazendo muitas políticas que é justamente para aquele público que é muito grande dele lá, muito importante, muito preocupado, muito notável, né? Sabe? Então isso é as 3 formas. Agora, tem projeto para todo mundo. Então nós estamos desenvolvendo um projeto que vai desde a gente, como eu disse, é autodeclaração. A gente, em geral, vai te dar uma tabela de coisas para fazer e você vai fazer. A maioria das coisas que estão nessa tabela, você vai saber fazer, muitas delas sozinho e outras, acho que com um treinamento de 3 horas, sabe? 2 treinamentos de 1h30 que a gente vai dar. Tem muitas formas de atender isso. O importante é não ficar parado. A burrice é, vou ver o que vai acontecer. Vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem, em algumas empresas, e ontem eu estava numa delas, a cultura do denuncismo, sabe? Tem uma coisa louca na indústria e tal, que aí o cara vai receber um telefonema da operadora de crédito consignado da esquina, lá falar, foi minha empresa. Aí vai no sindicato, ou vai na associação e vai denunciar. E a gente, quer dizer, tem que, como o Marco falou, com um bolo, com algumas coisas que você possa mostrar que você se defendeu, que você tomou providências para aquilo não acontecer, muda tudo. Muda tudo porque quem está do outro lado, até, por exemplo, se for o sindicato entra contra a empresa dizendo que não sei o que lá aconteceu. Plano de saúde aconteceu e tal. Aí você fala, não, eu tenho isso aqui, a informação só sai desse jeito, tal, está evidenciado, tem auditoria, tem tudo aqui e tal. O cara sabe que se ele for para a justiça, vai perder. Então, aí, antes do problema acontecer, você já mata. Então, isso é muito importante. Então, assim, ter essas características e aí, como eu disse, tem projeto para todos os tamanhos. Legal. E só não pode ficar parado. Parado é a fria da fria, porque... É o que a gente tem orientado nossos clientes aqui também nessa linha. Assim, vamos lá, você pode ter, primeiro, de largada uma política de privacidade, você identificar onde você coleta dados e fazer um termo de consentimento, pede lá para o teu funcionário assinar também um termo de responsabilidade, que ele não vai vazar aquilo, pega umas cláusulas padrão, coloca no contrato tanto de funcionário quanto no contrato da empresa, como você falou, faz lá uns termos de autodeclaração. Eu acho que esses cuidados mínimos e básicos são essenciais, porque muitas das vezes é isso, é o que você bem colocou, é o denuncismo, né? Vamos pescar, joga a rede lá para ver se vem algum peixe. E você chega na justiça, você chega na própria NPD, olha, não, eu tenho aqui um programa de compliance, né? Nome bonito, né? Nome da moda. Eu tenho aqui um programa de compliance de LGPD, todo mundo assina um termo de consentimento, eu tenho uma política de privacidade, eu faço um treinamento semestral, anual, bimensal com os meus funcionários sobre isso, sobre como tratar os dados, não vazo o dado, tenho aqui, enfim, uma empresa que me ajuda, alguma coisa assim. Olha, eu acho que isso aí é aquele gráfico de Pareto, né? De 80% 20% do 80-20, né? 80% dos nossos problemas se resolve com 20% de esforço. E os outros 20% vão demandar 80% de esforço. Então, meu amigo, se você resolver 80% dos seus problemas com esse 20% de esforço, já é um grande, acho que já é uma grande evolução. Você já está imune à maior parte pelo menos dos mal-intencionados. Até porque o mal-intencionado, geralmente, ele tem pouca coisa. Né? Ele está só mal-intencionado, ele só quer dinheiro. Então, ele não tem fundamento. Agora, ele confia no quê? Ele confia no desleixo do outro lado. Se do outro lado não tem nada, é o que o João acabou de falar, né?
o outro lado está esperando para ver o que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Né? Agora, do outro lado, você tem alguma coisa ali, ele, peraí, esse pessoal não está desprevenido. Né? Não tem uma porta aberta. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou imitar o Diego Maia, vou deixar o presente para vocês. Então, 4 dicas. Né? Então, vamos, né? 4 dicas que você pode fazer já na sua empresa que vai te dar 30%, sei lá, de proteção. Primeira de todas, fala com todo mundo, seus funcionários todos, que a lei está no ar, e coloca, entre aspas, esse medo de dados pessoais. Dado pessoal é precioso, é que nem a guia que vence hoje, sabe? Aquela coisa muito importante quando você tiver. Então, fazer uma reunião com todo mundo da importância disso. Como o Marco falou, essa apresentação eu vou passar, eles vão passar para vocês. Se você quiser, mostra isso, tal, que é para, assim, fazer aquela primeira parte que pega 60% dos problemas, que é o comportamento, tá? A segunda coisa é muito fácil, fala com o teu pessoal de infra ou com o teu funcionário de infra para alterar, mexer lá no Windows, para fazer a senha de acesso ao Windows ser obrigatório trocar periodicamente. Um período muito bom é trimestral, mas tem gente que usa mensal, tem gente que usa bimestral. Então, quando o cara vai entrar no Windows, ele já pede para mudar a senha, e aí o seu pessoal de infra pode configurar a senha forte. Senha forte é aquela formada de letra maiúsculo, minúsculo, número e caractere. Então, ele pode configurar para que sempre tenha uma senha forte. Com isso, você já está dando uma segunda providência de segurança. A outra coisa é manter os sistemas atualizados, principalmente das estações, tá? Então, você tem, sei lá, 20 estações de trabalho e nem sempre eles estão na última versão do software que ele usa lá, Windows 10, Windows XP, seja lá o que for. Manter atualizado, por quê? A maior parte dessas atualizações que o Windows manda é de segurança. É de invasão, é de consistência de arquivo e etc. E a quarta, o ambiente lá do servidor, onde você tem, quem tem servidor físico, dá uma protegida no ambiente, é bom. Já aconteceu da gente ver assim o ambiente do servidor, fica o servidor, é um quartinho fechado, bacana e tal, só que lá fica guarda o material de limpeza, guarda as vassouras e tal, então, dá um capricho no servidor, porque o servidor pode pegar fogo, né? Então tem que tomar conta. Então, eu acho que com essas 4 você consegue já dar alguma segurança. Tem uma pergunta aqui, emendando, uma pergunta se o DPO pode ser de pessoa fora da empresa. Pode, claro. Eles chamam de DPO as a service, DPO terceirizado, e a gente, nos nossos pacotes, a gente oferece também um DPO terceirizado com mensalidade. Então, isso é uma coisa que é claro que pode, tá? Inclusive, pode ser pessoa jurídica. As grandes empresonas aí estão usando como pessoa jurídica. Uma armadilha muito importante de LGPD é que, como ela chama lei, lá no início, começou isso é muito usado só por advogados. Então, nós temos procurado clientes, semana passada procurou uma empresa grande no interior de São Paulo, que ele perguntei da LGPD, ele tem a LGPD toda implantada, mas ele tem brilhantemente, muito bonito, completo, complexo, a parte jurídica, não tem nada da segurança da informação. E a gente diria que você tem na LGPD 3 camadas. Uma é a parte jurídica, uma do meio é a governança, são essas providências, a educação, o treinamento, e a parte de baixo que é a infra, porque não adianta você ter funcionários que sabem tudo, e se você lá na infra, você não tem um esquema de backup legal, você não tem um esquema de segurança da internet legal, não tem firewall, antivírus, etc. Tá? Legal. Aproveitar, João, tem aqui outras perguntas, aí vamos passando. Bom, a Sheila Seixas pergunta, no caso da câmera de segurança, se houver furto próximo à empresa, posso passar as imagens? Em caso de acidente, posso mostrar a imagem? Ela não diz para quem vai mostrar, né? Mas não pode. Assim, mas se for requisição policial, Sheila, se tiver uma requisição oficial, é diferente, tá? Aí você não está mais divulgando, já não é algo da sua iniciativa. Tá? Não, e a polícia não pede, leva. Às vezes pede porque aconteceu depois, né? Exato, mas é isso. Você pelo menos você eximiu a responsabilidade. Não foi você que divulgou, né? Não foi você o titular da divulgação. Então, esse mostrar é aquilo que eu falei. Por isso tem que saber para quem mostrar. Uma outra pergunta aqui.
É necessário documento específico para que os colaboradores da empresa tenham que dar consentimento para o uso dos seus dados, para a atividade da empresa? Aqui, assim, respondendo da lei, não. Para usar os dados do funcionário, por exemplo, para cumprir o contrato de trabalho, não, está no artigo 7º da lei. É um dos casos de exceção de consentimento. É para cumprir contrato. Então, para cumprir contrato, cumprir obrigação legal, você não precisa de consentimento. Agora, só pode usar o dado para isso. Se pegar o dado funcionário e mandar para o plano de saúde vender, ou sei lá, para alguém qualquer que quer fazer um convênio com a sua empresa, não sei o quê, me passa aqui os dados dos funcionários que eu vou vender um plano da academia, que não pode. Uma coisa disso, Marcos, que você falou, de dados pessoais, por exemplo, tem casos em que nós temos até o cliente que é assim, ele tem os funcionários e tem os funcionários todos lá. Só que os funcionários trabalham embarcados. Cada vez que vai embarcar, tem que mandar uma série de documentos do funcionário para a área de segurança do trabalho do contratante, então da petroleira lá. Então tem que mandar o atestado médico, alguns certificados de treinamento que a pessoa tem e tal. É um dossiê, tá? Então, quem está cumprindo o contrato com a petroleira é a empresa, não é o funcionário. Então, para você passar esse dado pessoal, você precisa ter consentimento. Agora, esse consentimento, você vai pegar toda vez que você for mandar? Não. Você coloca isso no contrato de trabalho dele, num documento geral, em que, sempre que for necessário, para o exercício da sua função, nós vamos dar estes teus documentos aqui, que serão usados durante aquele embarque, e depois disso, o nosso contratante vai destruir, etc. Então, tem situação que precisa de consentimento, mas assim, é muito específico. Tá? É aquilo que eu falei da divisão do advogado, né? Eu já acho que nem nesse caso precisaria, porque assim, tem lá aquela questão de cumprimento de contrato, né? Mas, enfim, eu acho que é um cuidado nunca é demais, né? Até alguém fez uma pergunta aqui, ó, já nessa linha, quando a empresa presta serviços terceirizados e precisa apresentar a CFIP. É isso aí que o João acabou de falar, né? Sobre as imagens lá, alguém perguntou, acho que a pessoa botou aqui, fornecer as imagens para quem solicitar, para os envolvidos. Não. Essa aqui é exatamente o exemplo do sujeito que deu um tapa na namorada na mesa do restaurante. Né? A namorada me passa aqui as imagens porque eu vou abrir uma denúncia. Não. Se você quer, vai lá na polícia, diz que eu tenho a imagem e manda eles me pedirem. Agora, não, eu não vou dar porque essa imagem seguramente pegou outras coisas que não o acidente tão somente. E se você for editar a imagem para dar só o acidente, você vai inutilizar a prova, porque imagem editada, ela em geral, não é boa para a prova. João, tem aqui uma pergunta, essa é para você. Ó. Posto de combustíveis é uma empresa de risco pequeno? Quais seriam os riscos inerentes à atividade? Naturalmente, alguns, né? Não é de risco grande, não. A não ser que você tenha, muitos postos têm, né? Cadastro de funcionário, cadastro de cliente, né? Cadastro quem abastece e vai pagar por mês. Tal. Aí você tem que cuidar desse cadastro direito. E aí no cadastro ter só as informações que precisa. Aí sim, aí tem isso. Se você não tem esse tipo de coisa, não, eu pego lá o quilômetro vantagem e tal. Na verdade, você está colocando o dado no servidor da Ipiranga. Não é dado que você está cuidando. Então, se você não tem cadastro, não. Se você não tem cadastro, seu risco são os seus funcionários e terceirizados em geral. Caso você tenha cadastro, aí sim, aí você tem que fazer algum tratamento. Tá? Outra pergunta aqui, o escritório de contabilidade deverá criar algum formulário de consentimento no ato da admissão, imagino que seja do funcionário. Os colaboradores antigos deverão assinar esse formulário. A gente já falou disso aqui, né? É interessante, sim, que tenha consentimento. Eu acho até assim, não só o consentimento, porque, como a gente falou, para usar o dado funcionário para cumprir o contrato, você não precisa de consentimento dele. Agora, se, por exemplo, eu vou tirar foto do meu ambiente para botar no site, na rede social, você está vendendo, você está usando para publicidade, pega consentimento. E, num caso de escritório de contabilidade especificamente, eu acho que mais importante do que o consentimento do funcionário para que ele permita a utilização das suas próprias informações, porque, como eu falei, você não precisa disso para
usar, para guardar os dados dele, é um termo de responsabilidade para que ele tenha ciência e, como o João falou, preocupação, que ele está tratando de dados preciosos. Funcionário do escritório de contabilidade tem informação, tem acesso, a uma série de dados pessoais. Né? Dados pessoais são dados de pessoa física. Então, assim, escritório de contabilidade, mas eu trabalho, meu cliente é pessoa jurídica, então eu não tenho esse problema. Mais ou menos. Você faz a folha de uma quantidade grande de empresas e tem ali quantos funcionários tem nas folhas de pagamento de todos os seus clientes. São pessoas físicas. Né? Você tem dados dos sócios das empresas, você tem declaração de imposto de renda dos sócios das empresas. Então, você tem, sim, várias informações pessoais que estão dentro da lei. E os seus funcionários têm que ter ciência disso. Eles têm que se responsabilizar por isso. Eles têm que ser treinados em relação a isso, precisam assinar um termo de responsabilidade em relação a isso, sabendo, inclusive, que eventual mau uso dos dados, vazamento dos dados, é caso, inclusive, de justa causa. Né? Então, isso é bastante importante. Deixa eu falar uma coisa. Você falou dos funcionários antigos, eu me lembrei dos dados legados. Né? Na lei não tem nada ainda, diz que vai ser regulamentado alguma coisa sobre dados legados, sobre as informações antigas. Então, por exemplo, vou pegar um caso extremo, assim, eu tenho um banco de dados com 50 mil e-mails antigos, que eu vim formando ao longo de 10 anos passados. Eu não posso usar mais? Aí tá, pode. Por quê? Porque você pegou antes da lei. Agora, devo? Não sei. Eu acho que o melhor é você ir aos poucos e corrigindo isso. Isso é um caso de corrigindo e limpando. Você não precisa fazer que nem tem casos que o cara pegou e apagou e começou do zero. Não precisa. De repente, você vai aos poucos, em geral, estratifica os seus dados e vai pegando o consentimento, se for o caso. Agora, e o dado legado que está em papel? E o dado legado que está em fita de computador? Né? Que está em HD guardado, um monte de HD guardado. Nós somos numa empresa, um data center imenso, lá que ele tinha uns 300 HDs guardados sem uso. HD de cliente, né? Que é um data center de colocation, e tinha os HDs. O que você tem que fazer, como não tem regulamentação, nada, protege. Tem que proteger. Então, se é dado em papel, tranca, amarra, faz qualquer coisa. Se é dado em HD, essas coisas, acha um cofrinho, ou custodia no lugar, no terceiro, tem um monte de lugar que faz isso, ou leva para casa, né, tira de pé da empresa. Agora, não deixa, porque dado legado, como não tem regulamentação, você sabe o que vai acontecer. Isso bota um outro ponto, que muita gente acha que dado é o que está dentro de sistemas de informática, né, dentro do computador, e não é. Dado é qualquer informação, pode estar no papel, pode ser o atestado médico do funcionário que não veio trabalhar. Aquilo é um dado sensível, inclusive, que é dado de saúde. Né? Aquilo não pode vazar, ele não pode mandar isso para lugar nenhum, salvo. Né? E outra, tem uma outra questão também, que isso é muito importante para as empresas e para os contadores. Né? Eu sempre falo para os contadores, olha, isso é diferencial competitivo, que é o seguinte, a responsabilidade, se você é o controlador dos dados, e você compartilha esses dados, a pessoa para quem você compartilhou tem uma responsabilidade, que é a mesma que a sua. Mas se ele infringir a lei, você responde junto com ele. Então, as empresas, em geral, compartilham diversos dados pessoais com seus contadores. Né? Então, você tem que tomar cuidado com o que manda para o contador. Então, assim, um contador que tenha um projeto de LGPD, que tenha uma certificação ou que tenha minimamente um procedimento de atualização dos seus funcionários, de cuidado, de processos internos voltados para a lei, é um diferencial competitivo, até para ganhar cliente, para falar o seguinte, olha, eu não sei se você, para quem você está mandando seus dados, no nosso escritório, ele é certificado, ou o nosso escritório atende aos requisitos da lei, nossos funcionários são treinados em relação à lei, etc. E tal. Isso é um ponto importante. Bom, continuando nas perguntas aqui, João, é legal que o pessoal está perguntando, e aí a gente tem mais 10 minutos. Bom, como os órgãos estão se preparando para fiscalizar as empresas, a gente já falou sobre isso, na verdade, quem fiscaliza é a ANPD, que vai funcionar igual o PROCON. Denunciou, eles vão lá e vão fiscalizar,
e, sobretudo, a justiça. Né? Vai ter o pessoal que vai buscar na justiça seus direitos, eventuais indenizações, etc. Outra que pergunta, a Cristine pergunta: há algum modelo de formulário para disponibilizar para nós? Na verdade, Cristine, tem uma série de formulários e tal. A gente vai enviar para as pessoas alguma coisa nisso depois, até atendendo aí a sua solicitação, a gente vai enviar às empresas algumas oportunidades em relação a isso. Eu acho que tem vários graus de adaptação da lei, como a gente falou aqui, desde fazer o principal, o básico, né, até fazer tudo full, que vai de acordo com o seu grau de risco. E a gente vai depois enviar informação para todo mundo sobre isso. João, tem uma outra pergunta aqui sobre o escritório de contabilidade, qual o grau de risco? Aí você já falou do... Você usa e-mail? Você usa e-mail inteiro. Esse lance de e-mail, não é? Eu estava pensando agora, que eu vi a pergunta também, que eu falei, né? E-mail é perigoso e tal. Na LGPD, lembra que eu falei, tem aquele cara que é só, aquela empresa que é só se proteger, tem aquela que quer proteger e mostrar para os seus clientes, e aquela que quer mostrar para todo mundo. O escritório de contabilidade, o Marco falou, tem que mostrar para o cliente. Você tem que dar segurança para o cliente. Então, é lógico que você tem que ter coisa legal e colocar regras como essa, por exemplo, caro cliente, por causa da LGPD, eu não uso mais e-mail. Usa no escritório de contabilidade, todos os softwares têm um trocador de arquivo. Usa o trocador de software. Pô. Então, usa, né? Tá de graça lá, você não precisa fazer nada. Então, de graça você... não é, mas... Não, você já está pagando por ele, né? Você não vai pagar mais para usar ele. Então, você, assim, além de você fazer a segurança, você tem que parecer que, né? Você tem que mostrar que você faz segurança. É aquela coisa da mulher honesta lá, do você tem que parecer também, entendeu? Claro. Para o escritório de contabilidade, isso é bastante relevante. Bom, eu acho que não tem mais perguntas da nossa audiência aqui por enquanto. Então, João, vamos encerrar por aqui. Não sei se você tem mais algum ponto aí que você queira colocar, mas já adianto aqui para todos que a gente vai disponibilizar o vídeo dessa palestra, a gente vai enviar também a apresentação e materiais adicionais a gente vai comunicar aí para todos. Agradeço, então, mais uma vez aos escritórios de contabilidade, agradeço aos contadores, agradeço aos sindicatos, agradeço às empresas que vieram aqui prestigiar essa conversa. Como o João bem colocou, a gente está à disposição por e-mail, por telefone, enfim, apesar do susto aí que o João deu em relação ao e-mail, podem usar aí o e-mail, o WhatsApp, enfim, o que precisarem aí de contato conosco. Senhores, então, muito obrigado. João, agradeço mais uma vez. Acho que já é a segunda ou terceira palestra aí que você faz para a gente, e todas elas aí sempre muito elogiadas, sempre muito ricas. Então, conto aí obrigado aí por contar com a tua parceria. E, bom, é isso. Bom dia a todos. João, quer falar alguma coisa? Só me colocar à disposição. Vocês viram lá no final, tem os dados, pode passar o WhatsApp, tudo, vamos falando. Eu vi aqui gente pedindo formulário e tal, vai pedindo, a gente vai atender, vamos embora. Nós temos que nos proteger, porque tem muita coisa para acontecer, como nós dissemos, e vocês, algumas pessoas escreveram aqui no chat também, é uma mudança de hábito. Alguém escreveu aqui que é uma mudança de hábito muito forte, e nós nunca passamos por isso, como eu disse já, nós somos enfiados na informática e nunca ninguém falou para mim, olha, cuida da sua senha, tome cuidado, né? Aos poucos é que essas coisas vieram. A gente precisa tratar muito de segurança da informação. Muito obrigado pelos quase 100 pessoas, muito legal, muito elogio aqui também. Eu sei que não estou com essa bola toda, mas obrigado também, tá?
Legal, João. Tchau. Obrigado. Um abraço a todos. Até logo.